Bom dia, gente, tudo bem? Olha aqui, ó, capítulo de tabela periódica, tá? Vamos falar um pouco sobre organização de tabela periódica, famílias, grupos, períodos, tá? Vamos falar um pouquinho aqui. Aí tem alguém que tá vendo o vídeo e fala: Ah, mas professor, você deu essa aula no Blocks. Dei a aula no Blocks. Vou falar as mesmas coisas lá. Mas caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, queiram tirar alguma dúvida, não lembro, não entendi muito bem aquilo que o João falou, vou deixar aqui registrado no vídeo, tá, gente? Então, a tabela periódica, tá? A tabela periódica ela foi montada a partir dos modelos atômicos, da evolução dos modelos atômicos e a partir do modelo atômico do Bohr, tá? Aquela parte do distribuição eletrônica, tá? Então a gente vai tentar associar isso. Como é que ela é dividida? Primeiramente, ela é dividida em grupos ou períodos, né? Grupos também é chamado de famílias. A gente fala até mais famílias do que grupos, né? Então o que você tem que lembrar? Os períodos são as linhas, tá? Então, ó, primeiro período, a primeira linha, segundo período, segunda linha e assim por diante. Os períodos a gente relaciona com os níveis, né? Lembra que no modelo atômico do Bohr e do Rutherford, depois do Bohr que ele pegou a eletrosfera, eu tinha 7 níveis, K, L, M, N, O, P, Q. 7 níveis. Olha quantas linhas tem ali. 7, né? Então, os períodos a gente associa aos níveis. E os grupos ou famílias a gente associa aos subníveis. A gente vai falar mais sobre os subníveis no próximo quadro, ok? Sobre as classificações da tabela periódica, a gente tem 4 classificações aqui. Metais, que está em verde aqui, né? Inclusive esse verde claro aqui, que são os metais que são mais tóxicos, radioativos, né? Enfim, ver sobre os metais. Os metais, eles são sólidos na temperatura ambiente, exceto o mercúrio, que é o Hg, tá? Apoiem isso aqui, tá? O único metal que na temperatura ambiente, 25 graus Celsius, não está no estado sólido, é o mercúrio. São bons condutores, condutores de energia, de eletricidade, de energia térmica, tá? Eu dei o exemplo até, por exemplo, se você pegar uma tampa do bueiro e deixar no calor do Rio de Janeiro, em janeiro, no verão, né? Se você botar o pé na tampa do bueiro, ele vai estar quente. Por quê? Porque ele conduz a energia térmica, né, do Sol. Tendem a formar cátions. Isso é importante, atenção com isso, hein? Metais tendem a perder elétrons, então eles ficam com carga positiva, tá? Atenção com isso, isso é importante para ligações químicas. A metais é mais ou menos o contrário, né? São péssimos condutores e tendem a formar ânions, tá? Então, ou seja, o metal tende a perder elétron, o ametal metal tende a perder elétron, formando cátion, o ametal tende a ganhar elétrons, formando ânions, tá bom? Gases nobres, que precisa saber? Inércia química. O que é inércia química? Gases nobres estão com a camada de valência completa. Eles têm todos os orbitais completos. Ou seja, eles não fazem ligação química com ninguém, exceto em condições extremas. Então, gases nobres não se ligam a ninguém. E o hidrogênio, que é um caso à parte, ele fica em cima da primeira coluna aqui, mas eles não são metais, eles são um caso à parte, apenas isso, tá bom? Então, basicamente, essa classificação que você tem que saber. Tudo bem? Vamos para o próximo quadro. Muito bem, olhando pela questão dos subníveis, tá? Esquece o que eu estou escrevendo aqui no quadro, isso é outra coisa que eu vou falar depois. Olhando pela questão de subníveis, você tem que lembrar a localização de onde estão cada subnível na tabela periódica, tá? As duas primeiras colunas é o S, tá? Lembra, o S cabe 2 elétrons, o subnível S. Então, se terminar em S1 ou S2, eles estão nas duas primeiras colunas aqui. S1 na primeira coluna, S2 na segunda coluna, tá? Aí depois, se terminar em D, tá aqui no meião. O D tem 10 elétrons no total, né? Ó, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Tem 10 colunas, exatamente, está vendo aqui embaixo, ó. D3D1 vai até o 3D10, tá? O P, se terminar em P, P tem 6 elétrons. Se você ver, as últimas 6 colunas são de P. P1, P2, P3, P4, P5, P6. Inclusive os gases nobres aqui que terminam em P6, tá bom? E se terminar em F, eles estão aqui embaixo, nos metais tóxicos, radioativos, plutônio, que a gente já falou até já, né? Plutônio, urânio, tudo está aqui embaixo. E aí são metais radioativos, polônio, tá?
termina em F. Tá bom? Então, essa é a distribuição da tabela periódica por subnível. É bom você memorizar onde estão localizados cada subníveis. Tá bom? Vamos agora, nesse próximo quadro, nomear cada grupo, os grupos mais importantes que vocês precisam saber. Tá bom? Muito bem. A tabela periódica também é dividida em dois grandes grupos, que são os A's e os B's, tá? Os A's são os elementos representativos. Dá uma olhada aqui em cima nas coluninhas aqui, ó. Tá vendo? 1A, 2A, 3A. Todos eles são elementos representativos. E tem os B's aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Nos metais, em cima dos metais de transição. 3B, 4B, 5B. B é metal de transição, tá? Então, a primeira coisa é isso. É decorebinha, tá, gente? O que você tem que saber? Os elementos representativos que são os A's terminam em S ou em P. Então, ó, 1A, S1, 2A, S2. Aí do 3A, lembra que termina em P, essas últimas 6 colunas? P1, P2, P3, P4, P5, P6. É só você olhar aqui embaixo, né? Ó, P1, P2, P3, P4, P5, P6, tá bom? A exceção é o hélio. O hélio é um gás nobre. Se você ver, o hélio está aqui em cima, aqui, ó, o hélio. Ele é um gás nobre, mas ele está na primeira linha. Geralmente, gás nobre termina em P6, né? Só que como ele está na primeira linha, no primeiro período não tem subnível P. Só tem subnível S. Então, é S2. É a única exceção ali do hélio. Tá bom? Então, e você tem que saber esses nomes, hein? Então, ó, primeira coluna, metais alcalinos, termina em S1. Alcalinos terrosos, em S2. Família do boro, P1. E por aí em diante. P1, família do carbono, P2. Família do nitrogênio, P3. Calcogênios, que é a coluna do oxigênio, P4. P5, os halogênios. P6, gases nobres. Tem que saber o nome das famílias e em que família tá? Detalhe importante, gente, é o seguinte. Por exemplo, metais alcalinos está na 1A, né? Ele tem quantos elétrons na valência dele? É só ver, né? 1A. Ele tem um elétron na valência dele. Isso vai ser muito importante quando a gente for falar de ligação química, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui um metal alcalino aqui no caso. Metal alcalino, por exemplo, sódio, Na. Na, ele tem quantos elétrons na valência dele? Lembra? Elétrons na valência. Quantos elétrons ele tem no último nível? Ele tem um. Se é 1A, ele tem um elétron só na valência dele. Lembrando, e o sonho de todo mundo vai ser querer 8, tá? Mas depois a gente vai falar disso. Aí o cloro, que está aqui no 7A, ó, o cloro, ó, é um halogênio, tá vendo? É um halogênio, termina em P5, e aí ele vai ser da família 7A. Mas ele tem P5 e tem S2, então ele tem 7 elétrons, né? Porque o cloro aí vai terminar em 3S2, 3P5. Então, no nível dele tem 5 mais 2, 7 elétrons. Então, ele vai ter quantos elétrons na valência dele? 7, tá? Então, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? É importante que vocês saibam disso, ok? O que mais que eu tô pensando que eu vou falar aqui? É isso, tá? Basicamente é isso que você tem que saber de tabela periódica por agora, tá? Só um detalhe. Próximo capítulo a gente vai falar de ligações químicas. Ligações químicas a gente só vai usar geralmente os representativos. Então a gente vai usar esses caras daqui, do 1A até o 8A, tá? Então é basicamente isso, tá? Os exercícios eu já botei no PDF, tá bom? Tentem fazer, qualquer dúvida, tira comigo, tá bom? Um abraço para todo mundo, fui.